Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como montar a escala do diafragma. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em como fazer aqueles numerinhos do diafragma e tal, né? Mas hoje a gente vai aprender e vai ficar super tranquilo. Você vai ver que é muito, mas muito mais fácil do que você imagina, tá? Então, vamos pegar aí um papel e uma caneta para começar a escrever, porque isso é muito interessante para você chegar na prova e já colocar lá, porque certamente vai vir uma questão para você fazer a compensação do valor de exposição, tá? Então tira do obturador, coloca no diafragma, tira do diafragma, coloca no obturador, ou mexe no ISO, e aí mexe em um ou outro, tal. Mas isso daí fatalmente tem em prova de concurso público. Então é muito importante esse conteúdo de saber montar a escala do diafragma. E tem um jeito que é infalível e dá super certo e é muito fácil. Então, já pegou papel e caneta? Vamos lá, vou fazer junto com você, tá bom? Então você vai lá e coloca o número 1, tá? Pra gente começar a nossa escala do número 1. A gente sabe que as lentes não abrem até o número 1, porque seria a abertura total daquela lente, né? Então não existe a lente 1, tá? Mas é só para a gente montar a nossa escalinha aqui. Então tá bom, colocou o número 1 lá, agora o segredo é você vai deixar um espaço e vai, né, para a gente que incluir um outro número daqui a pouco, mas você vai deixar um espaço e vai colocar depois desse espaço o dobro do numeral 1, que é o 2, né? Tudo bem, então a gente já tem o 1, espaço e o 2, joia. Então agora a gente vai deixar mais um espaço e vai colocar o dobro do 2, que é o 4, tá? Eu estou fazendo junto aqui para não ter erro. Então a gente já tem o 1, espaço 2, espaço 4, joia. Então agora vai vir o próximo, a gente deixa um espaço, mais um espaço, e coloca o numeral 8, que é o dobro do 4, tá? Então vamos lá, espaço 8, tudo bem. Então vamos lá, mais um espaço depois do 8 e a gente coloca o dobro do 8, que é o 16. Aí depois a gente deixa mais um espaço e coloca o dobro do 16, que é o 32, tá? E por aqui já tá bom, porque 32 já é uma lente bem fechada. Difícil até ter lentes que fecham até 32, mas tudo bem, 32 já está ótimo para a gente montar essa escala. Tá bom, então agora vamos voltar lá no comecinho, né? Eu disse que tem um 1 e tem um espaço. Esse número a gente vai preencher com 1.4, tá? Então são os dois números que a gente tem que decorar para fazer essa escala. É o numeral 1 e o numeral 1.4. Tá bom, então a gente já tem aqui ó, 1.4, aí vem o 2 que a gente colocou antes, e depois do 2 a gente vai colocar o dobro do 1.4, que seria o 2.8. Beleza? Então a gente tem 1.4, 2, 2.8, 4, e aí vem o outro espacinho, que seria o dobro do 2.8, que é o 5.6. Tá? Então a gente tem 1.4, 2, 4, 5.6, 8, aí agora vem o dobro do 5.6, que é o 11, tá? A gente não vai usar casa decimal aqui, porque a gente só vai usar sempre dois dígitos, tá? Então, 5.6, 8, 11, deixa o espaço do 16 que a gente já fez e o dobro do 11, que seria o 22. Pronto, terminamos de montar a nossa escala. Essa é a escala do diafragma, tá? Esse daí são os números inteiros do diafragma. Aí você me pergunta, Modesto, mas a minha câmera, por exemplo, eu tô mexendo lá no diafragma e ela aparece 3.5, ela aparece 4.5, tudo bem, esses daí são valores valores intermediários, tá? Esses são valores intermediários. Os números que a gente montou aqui na nossa escala são os números inteiros, tá? Outra coisa que eu preciso saber, sempre quando você pula de um número para o outro, quando você está no 5.6 vai para o 8, você está pulando um EV, um stop, né? Um passinho, é um degrau de um para o outro. Esse passinho, esse degrau, significa sempre o dobro ou metade da luz, dependendo para o lado que você vai. A gente já sabe que quanto menor esse número, mais aberto é o meu diafragma, porque isso é uma fração. Então,
quanto menor o número, por exemplo, 2.8, 2 ou 4, então são os diafragmas mais abertos. Agora, quanto maior esse número, o diafragma fica mais fechado, tá? Então, quando eu vou do 5.6 para o 8, por exemplo, significa que eu deixei entrar na minha câmera metade da luz do que entrava anteriormente, antes dessa mudança. Então, sempre quando eu pulo um degrauzinho desse, um step desse, um passinho desse daqui, significa que eu estou cortando metade da luz ou deixando passar o dobro da luz que eu deixava passar anteriormente. Então, esses são os números inteiros, tá? Então, sempre dobre metade, não confunda com o dobre metade do que a gente fez para montar a escala. Completamente diferente, tá? É isso, a gente já montou, a gente já sabe como fazer a escala do diafragma. Assim que chegar essa questão na sua prova, você vai ter que fazer isso, lembrando sempre de dois numerinhos que são básicos e essenciais, é o número 1 e o numeral 1.4.